Olá, querida e amada torcida vascaína. Sejam muito bem-vindos ao canal Resenha Vasco. Começamos com uma bomba aqui nesse vídeo dessa sexta-feira pela manhã. Ontem à noite, nosso vice-jurídico, Felipe Carregal, soltou algumas informações importantes em uma entrevista coletiva no canal Fanático Vascaíno do Fábio Azevedo aqui no YouTube. Mas antes de começarmos a debatermos sobre essa bomba, sobre a declaração bombástica de Carregal, eu peço aquela curtida, aquela compartilhada. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, inscreva-se no canal. Você que está vendo esse vídeo agora, ainda não conhece o canal Resenha Vasco, venha conhecer, assista nossos vídeos, compartilhe para os vascaínos. Vamos fazer essa resenha vascaína aqui crescer, para a gente poder ter um debate saudável aqui na internet, no YouTube, sobre o Vasco da Gama. Mas Felipe Carregal ontem, em entrevista coletiva exclusiva ao canal Fanático Vascaíno do Fábio Azevedo, grande jornalista, grande canal, um dos maiores canais de Vasco aqui no YouTube, falou sobre dois pontos importantes sobre a SAF vascaína. Né? Falou sobre investidor com negociações avançadas e falou que buscam-se investidores, mas que não vão cometer os erros da diretoria passada. São duas informações importantes, mas e outra informação também que nós vamos falar aqui é sobre Marinax, que o Grego, infelizmente, esfriou a negociação com o Grego. Mas vamos pegar as principais frases de Marinax aqui nos cortes do canal BTB Esportes, nossos amigos do BTB Esportes. Concreta com valores, não. Então nenhuma que o Pedrinho... Começar de novo. Proposta oficial, não. Nenhuma. Concreta com valores, não. Então nenhuma que o Pedrinho falou assim, não, essa mas aqui tem investidor mais avançado no momento. Tem. Tudo bem, mas estou dizendo, alguém chegou e falou assim, vamos sentar que eu vou falar em números. Ninguém sentou e falou em números ainda? Não, ainda não. Ainda não. Ainda não, mas tem investidor avançado. Então ele confirmou que tem investidor avançado. Tem investidor avançado sim em negociações com o Vasco da Gama. Falou que não é só que tem mais de um investidor, mas que tem um com negociações avançadas, mas que a proposta ainda não chegou à mesa, que essa proposta com valores, o investidor ainda não chegou e falou, vou fazer isso, eu vou comprar nas ações da EQEP e suas 39% por esse valor e vou investir XYZ no futebol, vou atacar a dívida, vou zerar essa RJ, nada disso, não tem nada disso. Por enquanto são negociações, mas segundo ele próprio está avançada. E que eles não querem repetir os erros da administração anterior, de fazer uma venda, de repente, da forma que foi feita anteriormente, que nós vimos que deu errado. Essas são as palavras de Carregal com relação à venda das ações da SAF vascaína. Agora, existe um movimento político, isso tem que ser dito, que está fomentando esse vende logo, vende logo, vende logo, que são as mesmas pessoas que participaram lá do processo de venda para a 777. São as mesmas pessoas que sempre defenderam a 777 e que agora estão com esse discurso político para criar um caos, tentar desestabilizar. Revenda já, revenda já. Nós não vamos cometer o erro da gestão passada. Não vamos. Estamos buscando investidor, mas na nossa cabeça o processo de busca e como o investidor foi encontrado pela gestão passada, para a gente não funciona. E na prática nós vimos que não funciona. Então, como nós podemos ver, nessas duas declarações bombásticas e importantes, sim, existe sim um investidor com negociações avançadas com o Vasco da Gama, mas que ainda não houve proposta, que não chegou a proposta na mesa para poder essa negociação ser sacramentada, ser aceita ou não, mas que também eles não têm pressa, que ele entende a nossa ansiedade, entende a ansiedade de nós torcedores. Claro que nós estamos vendo os nossos rivais onde nós estamos vendo, isso aumenta ainda mais a nossa ansiedade. A gente vê a SAF do Botafogo, que a gente não sabe se deu certo ou não, mas assim, está dando certo em termos esportivos. O Botafogo sim está conquistando resultados importantes, mas a gente sabe que ele sabe que não pode cometer o mesmo erro da diretoria antiga, né, da gestão anterior, que eles vão fazer tudo dentro de uma normalidade, tudo dentro das possibilidades que não prejudiquem o Vasco da Gama, que eles não vão fazer da forma que foi feito anteriormente. Que existe essa pressão de revenda já também por parte da oposição suja do Vasco da Gama. O Vasco da Gama tem uma parte da sua oposição que é suja, não é só a totalidade, não é a oposição toda vascaína que é suja, mas a oposição tem uma partezinha suja sim, que vai ficar com esse querendo queimar, querendo agilizar, fazer um discurso ruim de que está tudo ruim, para poder justamente entrarem no poder no ano que vem. Ainda falta 1 ano e meio para a eleição, 1 ano e 3 meses para a eleição. Não é possível que esses diretores, esses políticos atuais já comecem já a se movimentar pensando já na reeleição do ano que vem.
Então, vascaínos, a ansiedade é grande, eu também tenho essa ansiedade, nós, torcedores, temos essa ansiedade de que venha um investidor grande para o Vasco da Gama, que venha um investidor sério, o Vasco precisa, o Vasco necessita e o Vasco merece, porque nossa torcida é gigante, é um clube gigante, tem uma grande história e merece investidor sério sim, mas não vamos ficar ansiosos, que eles estão fazendo, segundo o Carregal, estão fazendo sim as movimentações de mercado em busca de investidores, mas que não será feito nada de forma tripulada para não cometer o mesmo erro da gestão anterior. Uma outra situação também que ele falou nessa entrevista coletiva ao canal Fanático Vascaínos ontem, exclusiva, que ele deu do Fábio Azevedo, ele falou também sobre a questão de Marinacci, que Marinacci sim chegou a negociar com o Vasco da Gama, que houve negociações sim, as negociações andaram, mas que hoje em dia esfriou bastante, que ele achou que no pensamento dele, essas negociações com o Vasco da Gama foi tipo uma forma de pressionar o São Paulo a aceitar a venda da base de São Paulina para esse grego, né, para o grego. Então, vascaínos, o grego esfriou, esse investidor com negociações segundo o Carregal não é o grego, pelo que ele falou, porque o grego usou o Vasco tipo para pressionar o São Paulo a aceitar a proposta dele para administrar a base São Paulina. Então, vascaínos, vamos ter calma. Eu sei que a ansiedade é grande, eu sei que nós queremos, mas nós queremos investidor rápido para já, mas que seja tudo feito dentro da normalidade, que o Vasco não pode errar novamente nessa escolha desse investidor. Que venha um investidor sério. E eu ontem, na minha live de ontem, pós essa notícia, que a gente comentou um pouquinho sobre essa notícia em live ontem à noite também, eu falei sobre a SAF do Bahia, que é uma SAF que é um exemplo que, de repente, a gente pode tentar seguir o Vasco da Gama. Eu não estou dizendo para ser igual ao Bahia, mas ser uma SAF. A SAF do Bahia, o Grupo City, que está investindo na SAF do Bahia, atacou primeiro as dívidas, ficou 2 anos com um time mediano, e esse ano já está até com um time um pouquinho mais forte, mas anunciou há poucos dias que quitou a dívida toda do Bahia. O Bahia não tem mais dívidas, ou seja, agora o Bahia vai ter mais investimentos livres para poder fazer em jogadores, investir na base, investir em estrutura. É isso que é nesse molde que eu acho que o Vasco deveria seguir. Um investidor que queira atacar as dívidas vascaínas para poder depois melhorar a estrutura do Vasco, melhorar o time do Vasco da Gama. Claro que nós temos ansiedade, nós queremos grandes times. Eu entendo, nós torcedores estamos há mais de 20 anos nesse desespero dessas administrações ruins, administrações incompetentes, que só fizeram a dívida vascaína crescer, mas a gente também tem que entender que tem que ser atacada a dívida vascaína. E falando em dívida, essa recuperação judicial, segundo o Carregal, é importantíssima para um possível investidor, porque o investidor vai se sentir mais seguro em investir no Vasco da Gama, porque já sabe quais são as dívidas que o Vasco tem. Que a recuperação judicial, todas as dívidas são catalogadas e são registradas na Justiça brasileira, ou seja, estão registradas todas as dívidas que o Clube de Regatas Vasco da Gama tem. Então, no caso, a Vasco SAF, no caso, o investidor, quando chegar, já sabe, tintim por tintim, as dívidas vascaínas, que isso causa uma segurança maior ao investidor quando assumir o Vasco da Gama. Agora, quem será esse investidor? Como será? E a ansiedade é grande que esse investidor chegue logo e transforme o nosso Vasco da Gama, que o Vasco da Gama volte a ser o Vasco que ele sempre foi, né? Que nos últimos 20 anos assim está meio adormecido, mas o Vasco é gigante, tem uma grande torcida. E essa foi a notícia de ontem à noite. Nós fizemos uma live, comentamos também sobre essa notícia. Eu convido vocês também a assistirem a live. Se você viu esse vídeo aqui e ainda não é inscrito no canal, inscreva-se no canal. Curta também esse vídeo para chegar a mais vascaínos e compartilha para os seus vascaínos de WhatsApp. Vascaíno ajuda Vascaíno, dá aquela moral, curta, compartilha, joga esse vídeo para os seus grupos de WhatsApp aqui para vocês trazerem vascaínos aqui para o YouTube para conversarem comigo, para a gente fazer um debate vascaíno, fazer essa resenha vascaína crescer. Então, desejo a todos uma boa sexta-feira, fiquem com Deus, saudações vascaínas.